governo, está previsto lá fazer um pente fino nos contratos da Prefeitura de São Paulo com os grandes empresários de ônibus dessa cidade? Não tenha dúvida, Heródoto. Uma das coisas que mais me preocupa hoje em São Paulo é a entrada do crime organizado nos contratos públicos. Nós estamos vendo. Isso não sou eu que estou falando, porque o Boulos é candidato. Não, nós vimos o Ministério Público, nós vimos a Polícia Civil fazer ação. E, lamentavelmente, nós vimos o atual prefeito Ricardo Nunes ir lá numa empresa que tinha sofrido ação, foi encontrado arma, o dono da empresa foi preso por ligação com crime, o prefeito foi lá no dia seguinte da operação para dizer que confiava muito na empresa. Então tem rabo preso. Me preocupa muito esse cenário. Nós precisamos botar esses contratos a limpo. Está no seu programa de governo? Estará no meu programa de governo, que será lançado no fim desse mês, na nossa convenção. Aliás, eu estudando, buscando, eu fui estudar São Paulo nos últimos anos, me preparar para essa eleição, e teve uma coisa que eu encontrei nos contratos de ônibus que eu achei assim um absurdo, e faço questão de falar em toda entrevista porque é importante a população saber. Vê só. O que a gente paga de passagem no ônibus não é suficiente para pagar o custo do sistema. É por isso que existe o chamado subsídio. Então, hoje, o custo do sistema de ônibus em São Paulo por ano está em torno de 11 bilhões de reais. É mais ou menos meio a meio. Metade, 5 bilhões e meio do que as pessoas pagam de passagem, e a outra metade a prefeitura paga para as empresas para completar o valor. Agora, qual era o critério para você pagar? Quanto eu vou pagar para essa empresa? Quanto eu vou pagar para outra? O critério lá atrás era por número de passageiros. Quanto mais passageiro a empresa carregasse, mais ela receberia de subsídio. Qual é o problema desse critério? Pensa com a cabeça de um empresário que não quer prestar um bom serviço, mas só quer ganhar mais dinheiro. Ele vai lá e fala, se eu carregar mais passageiro, eu vou ganhar mais? Aquela linha que devia passar de 5 em 5 minutos, ele bota de 15 em 15, e aí o ônibus fica muito mais lotado, e ele economiza cobrador, economiza diesel, economiza desgaste do ônibus, e as pessoas vão igual sardinha em lata e esperam mais tempo no ponto. Essa era a lógica. Quando foi no governo do Haddad, o Haddad venceu o contrato de licitação e ele propôs uma mudança. Diz o seguinte, não, vamos fazer o pagamento para as empresas não por número de passageiros, mas por viagens realizadas. Quanto mais ônibus ela botar na rua, mais ela vai receber, que é o justo, porque o custo real é isso, né? E vamos garantir que o GPS em todos os ônibus estejam interligados numa central para você controlar as viagens. Vocês não acreditam. As viagens hoje na cidade de São Paulo de ônibus são controladas pelo fiscal, ali a moda antiga, com a canetinha na orelha, né, na porta da garagem. Ou 2024, ou no ponto final. Ou seja, não existe isso em nenhuma grande cidade do mundo. Aí, beleza. Conseguiu botar isso no contrato, o Haddad perdeu a eleição, depois veio o Dória, Bruno, assinaram. Então as empresas teriam que mudar a postura. Não mudaram? E isso melhoraria. Sabe o que aconteceu? Não. As empresas foram para o prefeito à época, era a transição do Dória para o Bruno, e disseram o seguinte, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, a esse novo contrato. E criaram uma fase de transição. Há 6 anos está nessa fase de transição. Só sobre esse assunto, só mais um detalhe. Você acha que seria melhor, então, estatizar as empresas de ônibus em São Paulo, criar, então, uma empresa estatal, eu e seu pai conhecemos, chamado CMTC. A Erundina municipalizou no governo dela. Faz parte do seu projeto, isso ou não? Naquelas empresas em que houve penetração do crime organizado, foi proposta do Ministério Público, inclusive, que a prefeitura assumisse o controle da operação nessas. Agora, naquelas empresas que funcionam e têm contrato, eu nem poderia juridicamente fazer isso, o Tribunal de Justiça caçava. Se oportunidade, a prefeitura vai entrar? A prefeitura... Faz parte do sabe o que eu acho que a prefeitura tem que fazer? Sobretudo, Heródoto, onde o Ministério Público orientar e falar, olha, aqui você pode, sem problema jurídico, a prefeitura pode assumir o controle da operação. Mas a grande questão é a prefeitura fiscalizar e garantir que o contrato seja cumprido. Simplesmente, se a gente fizesse o contrato atual ser cumprido, isso que eu acabei de falar da fase de transição, as pessoas vão esperar menos tempo no ponto. Iam com ônibus menos superlotado. Sabe o que aconteceu? Olha bem isso. A frota de ônibus circulando na cidade de São Paulo diminuiu quase 20% nos últimos 3 anos.
E o subsídio, o quanto a prefeitura paga para as empresas por isso, aumentou de 3,5 bi para 5,5 bi. Agora, ô, Moro, só um detalhe. Eu entro lá no ônibus e pago 5,40, é isso ou não? Aí a prefeitura vem e paga mais 5. Então, espera um pouquinho. Da onde sai essa grana, esse outro 5? Ela sai do meu bolso. Eu, como contribuinte, pago 5 você em dinheiro, tá pagando tudo. pago 5 em imposto para a prefeitura jogar os 5 lá. Então eu estou pagando 10 pau, não estou pagando 5. Não, lógico, não? Quando quem paga é a prefeitura, é dinheiro público. Então você é bolso, então a passagem para mim de ônibus custa 10 pau, não custa 5. Você tem razão nisso, e é exatamente por isso, Heródoto, o que está no nosso programa fazer? Atuar, neste caso, para poder garantir mais ônibus circulando, não é? E com isso renegociar com as empresas. Porque do jeito que está, a prefeitura está pagando muito, ou seja, a população está pagando muito, É bom dizer que e o serviço está sendo péssimo.